Até alguns anos atrás, talvez final dos anos 90, um indivíduo que ficasse muitos anos na mesma empresa, ou às vezes até na mesma profissão, era muito bem quisto, era sinal de lealdade, era sinal de foco. Mas de algum tempo para cá, especialmente depois do fomento da vida digital, as pessoas aprenderam que elas podem trocar. Elas podem trocar de empresa, algumas vezes, elas podem trocar de função e elas podem trocar até de atividade, elas podem trocar de emprego e de empregabilidade. O fato é que hoje em dia nós podemos ter muitas facetas na nossa vida profissional, mas tem uma coisa que o nosso programa fala todo episódio e que a gente gostaria de tocar, conectar e falar sobre isso, mesmo diante desse mundo multifacetado do trabalho, que é termos um só coração. E o coração, claro, aqui vai ter o nome de propósito. Você pode ter muitas diferentes profissões ao longo da sua vida, contanto que ela sempre esteja conectada a um propósito, a um coração. Mas como, além de nós três, existem mais pessoas que têm essa experiência, a gente trouxe aqui uma pessoa que não só também tem essa experiência de ter passado por diferentes profissões, mas ajuda outras pessoas a lidarem com naturalidade. Com naturalidade, vamos para a vinheta que na volta a gente vai falar um pouco sobre ter muitas facetas e um só coração na vida profissional, nesse novo e multifacetado episódio de Quando Eu Comi o Cérebro de Sócrates. Bem-vindos, bem-vindas, todos, todas, pessoas queridas, seres pensantes, como é que a gente falava no começo, né? Pessoas pensantes, né, que a gente falava? Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Quando Eu Comi o Cérebro de Sócrates, e hoje o papo vai ser uma delícia porque a gente vai falar de vida prática e vai falar de um aspecto prático da vida que é o trabalho, mas de maneira multifacetada. E vou aproveitar para reapresentar as facetas que vocês já conhecem. O senhor está bem, senhor Júlio César? Tudo já. Maravilha. Tá bom. Tudo tranquilo? Então tá bom. Pai Lu, tudo em ordem? Maravilha. Então tá bom. E mais importante do que nós três hoje é a nossa convidada, né? Porque traz facetas novas e percepções novas. Cláudia, super bem-vinda a esse bate-papo. Já vou contar aqui um episódio de bastidores. Perguntei qual era o seu bar favorito, você comentou inclusive que foi nele ontem à noite, e eu falei, ó, imagina que tá aqui num bar, né? Porque nós também somos a vida que a gente tem num bar, num aniversário, numa confraternização, além das vidas tantas que a gente tem profissionalmente. E conversando sobre a tua vinda, né, aqui para conversar com a gente, ficamos pensando no tema e acho que não tinha tema mais legal para a gente falar do que essas tantas facetas profissionais que a gente pode adotar, e hoje em dia, inclusive, trocando de profissão, né, muitas vezes, mas tendo uma coisa em comum entre todas elas, que é ter um propósito, né, ter um coração que pulsa forte nisso. Acho que é um pouco da tua vida profissional, né, Clau? Bem-vinda. Exatamente. Obrigada, meninos. É uma honra estar aqui. E quando você me chamou e falou sobre o que a gente poderia falar, e aí você propôs, eu falei, cara, eu falaria sobre isso todos os dias da minha vida. Então, uma honra estar aqui falando sobre isso com vocês. Já, eh, não só no trabalho, né? Na vida mesmo, né? Propósito, a gente gostar de fazer o que a gente faz, ter um motivo para estar acordando todos os dias e seguindo adiante, assim. Então, delícia estar aqui com vocês hoje. Quando eu estava conversando com você, estava pensando também um pouco em nós três, né? Eu e o Pailu, nós trabalhamos juntos, o Pailu me contratou há 30 anos atrás, vai dar 30 anos daqui 2 anos. 30 anos e numa determinada vertente, depois eu fui fazer outra coisa dentro da mesma empresa, mudei de área, mas depois mudei de business, de profissão, etc. E agora tenho um podcast aqui junto com eles, então tem muitas facetas. Mas o Pailu também, o Pailu já trabalhou com carro, trabalha agora com, né, com marketing de construção, de branding, né, bom, mas já trabalhou com vendas muito tempo, como a gente até falou no episódio anterior, o Júlio... Você foi bullying, né? Você coitado, muito pelo contrário, é com muita admiração, né, tirando a parte que ele montou a asa delta de bambu e quase morreu. Júlio se formou em biologia, trabalhou em laboratório. Eu trabalhava fazia exame de paternidade no laboratório. Paternidade. Você e o João Kleber eram assim, né? Né, hoje tem um escritório de arquitetura. Aí o que eu faço hoje? Tenho um escritório de arquitetura. Então, assim, muitas... E pensa em sistemas de construção. Mas deixa eu contar essa história, aliás, é interessante. Porque assim, eu me formei em arquitetura, realmente, fiz arquitetura... Não, Desculpa, em biologia. Eu fiz biologia na Unicamp. E assim, eu tava naquele momento tinha 17, 18 anos, o que eu vou fazer da vida, né? Eu acho que é muito novo ainda, né? Pra gente saber o que vai fazer da vida. Aí eu acho que não necessariamente estava tomando essa decisão, né? Do que eu
que eu ia ser o resto da vida ali na faculdade. Mas é uma pressão muito grande, né, decidir a faculdade. Eu falei, vou fazer aquilo que eu gosto, né? E eu sempre gostei de ciências em geral, especialmente biologia, e ainda amo biologia, né? Mas assim, eu nunca tinha parado para pensar muito o que eu iria fazer com a biologia, fazer com a faculdade. Ou seja, eu estava fazendo um curso profissionalizante ali, né, o que é a universidade, para trabalhar com aquilo. E assim, eu acho que eu nunca quis ser necessariamente biólogo, né. Fui trabalhar com biologia, que é uma coisa que eu gostava do que eu fazia, e daí nesse processo todo acabei me casando depois, minha esposa é arquiteta, e a gente começou a se ajudar. Antes de começar a trabalhar com ela, eu trabalhei com produção de vídeo, fazia produção de vídeo, edição, eh, fazer vídeos, filmes e tal. E aí um dia eu falei: "Não, vamos trabalhar junto", falei pra minha esposa, né, falei: "Vai fazer projeto que deixa que eu cuido do escritório, né, como empresa". E daí diante desse processo inteiro, eu fui descobrindo o que eu faço profissionalmente, né. E assim, hoje eu tenho muito claro isso, assim, que eu como profissional, o meu propósito é de buscar a servir as pessoas que estão ao meu redor para que o trabalho de que todos sejam mais eficientes. Então assim, e daí eu fui olhando toda a minha carreira, desde que eu trabalhava com biologia no laboratório, o que eu trabalhava na produção de vídeo, e com o escritório, principalmente no escritório que a gente tem hoje, é muito em função disso, assim, eu gosto de olhar para todo o ecossistema e falar: "Olha, isso aqui poderia ser melhor. Eu acho que a gente está gastando muito tempo com isso aqui, com muito retrabalho, como que a gente pode melhorar isso?". Porque assim, eu fui descobrindo, assim, que eu não sou muito bom em nada. Eu não sou especialista em nada, mas eu sei muito, eu sei um pouquinho de várias coisas. Então assim, é uma Como conectá-las, talvez, né? não, ontem, por exemplo, ontem eu estava lá no escritório, e daí tinha uma na porta tem uma copa lá onde tem um café e tal, e a porta que ela uma portinha de correr de vidro, assim, ela estava com barulho, né, estava fazendo puxando. Aí eu peguei e fui lá, eu desparafusei, coloquei no dentro, eu sei desparafusar a porta lá e colocar ela no lugar. Aí depois eu sentei no computador e a gente estava mexendo num ERP, e eu entrei para fazer um código lá de programação para melhorar um negócio do programa. E alguém me chama para resolver um negócio, às vezes da impressora, alguma coisa de um projeto, então assim, nada que eu sou extremamente especialista, mas eu sei mexer um pouquinho de várias coisas, né. Então, eu fui descobrindo esse meu propósito, né, profissional, enquanto eu ia fazendo, enquanto eu ia descobrindo, e eu percebi que, não, eu não preciso necessariamente trabalhar em um escritório de arquitetura ou um laboratório, mas onde eu estiver eu vou conseguir agir, diante da conhecendo um pouquinho de tudo, assim, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ser mais eficiente nesse trabalho. Foi aí que eu me encontrei profissionalmente. Assim, várias facetas de trabalho realmente foram aplicadas para isso. Foi assim que nasceu a Del Valle Facilities. E foi ótimo, Júlio, ter contado essa história, porque ilustra a nossa história, a minha e do Pailu. E aí você entendeu onde você veio ser inserida? Na verdade, Totalmente. você veio aqui para a gente falar para você que a gente devia ter te conhecido quando nós éramos jovens tentando, né? Mas é como a gente é mais velho que você, então não tinha como a gente ter te conhecido. Ó. Clau, você faz muito isso. A tua vida, pelo que a gente já conversou, também foi uma busca, uma jornada onde você foi encontrando o seu melhor lugar, mas passando por lugares diferentes. E hoje um pouco você ajuda pessoas a fazerem isso. Conta um pouco disso, como é que você se conecta com esse tema? Continua sendo uma busca, né, fico me perguntando, assim, quando é que vai parar, né, sei lá. Não sei se vocês são assim, mas como eu tô sempre numa busca. Mas, cara, eu comecei fazendo faculdade de turismo, que é isso, é o que você falou, com 17 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E na época, eu falava muito de turismo, a profissão do futuro, e aí eu fui, porque eu gostava muito de viajar, e meu sonho era ter uma pousada, continua sendo. Eu ainda sonho em ter um dia uma pousada, um hotel, enfim. E aí eu fui pra fazer faculdade de turismo, só que meu primeiro trabalho foi na empresa da minha família, e já, assim, já ouvia isso desde criancinha, assim: "Você vai trabalhar com sua família, porque lá tá a sua segurança, né, então, você vai fazer uma faculdade de turismo, mas você já sabe que você vai trabalhar com a família". Meu primeiro emprego foi com 16 anos, antes da faculdade de turismo, claro, e entrei na área de RH, em desenvolvimento humano, e eu amava, assim, sempre gostei de trabalhar com pessoas. E o turismo ficou de lado já no terceiro ano da faculdade, voltei a trabalhar na empresa da família, mas, cara, tinha um negócio dentro de mim, sempre teve um negócio dentro de mim, que eu sabia que o propósito não estava somente no trabalho, no dia a dia, na execução do trabalho. Eu precisava de alguma coisa a mais, assim. Eu já, de muito nova, sabia que eu precisava de alguma coisa que alimentasse a minha alma. E aí eu ficava bom, entre idas e vindas, eu passei 3 vezes na empresa da minha família, então era bem difícil, porque
sair da segurança, né, de ter um trabalho já não garantido, mas era seguro, né, a sua família tá ali, você tem contato com seus irmãos, seu pai o tempo inteiro, para você buscar algo a mais, assim. Me doía, porque eu falava: "Cara, como é que eu vou deixar de pertencer a isso aqui?". E uma das necessidades básicas do ser humano é pertencer, né, e eu me sentia um peixe fora d'água, porque meus irmãos felizões ali, eu não gostava. Tinha muita sinto muita gratidão, eterna, por tudo que eu aprendi ali, mas dentro de mim tinha uma vontade enlouquecedora de fazer algo mais pela vida, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa mais pela vida. Passei por vários trabalhos, trabalhei com decoração de festa infantil, cara, trabalhei com bastante coisa diferente, tive loja no shopping, tive franquia de produtos naturais, passei por bastante, mundos diferentes, mas eu sabia, eu sempre soube dentro de mim que tinha um servir maior, né. Até que eu entendi que o propósito, ele até tá relacionado à profissão, mas ele é mais relacionado à vida, né, o servir para a vida. E aí eu entrei para o autoconhecimento. Na verdade, eu entrei para o autoconhecimento para tratar minha relação com o meu pai, quando eu tinha 15 anos, e aí eu nunca mais saí. Eu lembro que minha mãe falou: "Você tá preparada? Porque você vai começar a fazer terapia, você não vai sair nunca mais". E eu falei: "Eu tô", tinha 15 anos, tá, eu falei: "Eu tô". E eu só Dá um agarrei, nó naquela terapeuta lá. passei por várias. E aí eu nunca mais saí, assim, na verdade foi a minha dificuldade de relacionamento com o meu pai me levou para o autoconhecimento e me levou para o que eu tô hoje, né. Então hoje eu sou terapeuta, trabalho com constelação familiar e numerologia. Então vocês estão falando aqui, eu tô avaliando vocês em números, tá? Opa, Maravilhoso. conte-nos tudo. Um dia eu posso abrir aqui, eu vou adorar. É melhor falar em off, né, porque eu não sei o que vai sair dessa conversa, né. Brincadeira, eu não fico analisando não. Mas eu entendi que quando eu estivesse no meu caminho de felicidade, que a partir do meu coração, que tudo fluiria. E é isso, né. Foi uma luta sair dessa segurança e deixar o trabalho, o trabalho da família, deixar os meus irmãos, meu pai, foi uma luta interna, assim, foi doído, foi doído. Não cheguei a entrar num burnout, nada disso, mas passei por um ano de muitas dificuldades. E aí eu falei: "Cara, agora é isso, minha família vai me aceitar pelo que eu sou". E aí eu achava que ia ser um barulhão, e não foi, né, não foi. Eu simplesmente comuniquei e todo mundo falou assim pra mim: "Mas a gente quer que você seja feliz". E a hora que eu entendi isso me deu uma paz, e aí eu me abri, e hoje eu ajudo pessoas, muitas pessoas, a encontrarem o caminho do propósito, mas de uma forma leve, porque a gente fica nessa busca achando que tem que ser algo muito difícil e às vezes não é tão difícil assim. Tem que estar conectado com o coração, e é isso que eu entendi. E aí tudo flui. Claro, né, sempre vão ter seus desafios, suas dificuldades, não é tão fácil assim quebrar uma barreira, né, fazer uma transição de carreira, mas eu ajudo pessoas a se transformarem através do coração. É isso, esse é meu propósito. Interessante você ter falado isso. Ontem eu finalizei mais uma turma na Unicamp do curso de propósito na vida, né? E eu fiz uma mudança nessa última aula, porque antes começou com 6 aulas, depois virou 8, agora são 10. Quanto mais aulas eles me derem, mais conteúdo tem, né? Porque tem muita coisa para falar. E eu terminei fazendo uma brincadeira, primeiro mostrando um trechinho do livro do Daniel Martins de Barros, chamado A Vida é Melhor Sem Ter de Ser Sempre o Melhor, alguma coisa assim. Que ele usa um pouco do estoicismo e do arcadismo, mas para falar de um jeito muito objetivo dessa neurose que a gente tem de estar sempre se provando para os outros, né? O indivíduo não sabe nem quem ele é e está tentando atender a expectativa do outro, que também não sabe quem é, e aí é como se fosse um cego guiando o outro no meio da escuridão, né? Quer dizer, tá todo mundo perdido ali. E aí, primeiro, ele diz: Poxa, o segredo da vida não tem segredo, né? Todo mundo sabe qual é o sentido da vida. Você se alimentar bem, você ajudar as pessoas, você ter uma boa condição física, fazer exercício, você ter algum trabalho enobrecedor. Ele tem lá uma lista, mas muito singela. Ele diz: realmente não tem segredo, só não é fácil. Então, primeiro eu brinco assim: o propósito na vida não tem segredo, mas tem esforço. E depois eu coloquei de um outro jeito, um outro slide brincando. É verdade, o propósito na vida exige esforço, mas não tem segredo. Aí eu falo do livro egípcio dos mortos. Não vou dar aqui uma aulinha sobre isso, que eu nem seria capaz, mas basicamente são pergaminhos que foram encontrados em várias tumbas egípcias que têm vários padrões, né, de conteúdo em comum. Mas que basicamente é a forma como o espírito, na crença dos antigos egípcios, ao se desprender do corpo, vai passar por uma fase de provação para saber se ele vai ser aceito ou não no que eles chamam ali do paraíso ou da sequência da vida espiritual.
E como é que é o roteiro? Ele chega com esse pergaminho na mão, o espírito, e aí ele vai diante lá de Thoth, que inclusive a gente dizia que era o nosso guia aqui no começo, não sei se vocês vão lembrar, primeiros episódios, Thoth é Hermes na mitologia grega, né, que é o deus da comunicação, né, que é o que a gente vem fazer aqui, se comunicar, o mensageiro da comunicação, né, no livro No Meio da Vida ele fala, né, que Hermes é o que conduz o indivíduo durante o período de crise. Quando você chega numa crise no meio da vida, você está num limiar, e Hermes vem para te propor, e aí, vamos atravessar esse limiar? Esse mesmo Hermes, nessa cultura antiga egípcia, era chamado de Tote, Terruite, numa outra expressão, enfim. E aí você vai ter que dizer para ele o que foi que você fez da sua vida, porque as suas atitudes, a sua história de vida é que vão advogar por você. Até chegar naquele momento emblemático, que muita gente já ouviu falar, que é quando supostamente o indivíduo coloca o seu coração numa balança, né? Onde num prato fica o coração, no outro fica uma pena. E o seu coração tem que ser tão leve quanto uma pena. Só que nesse pergaminho, em alguns desses pergaminhos, tinha algumas perguntas. E eram perguntas, gente, que nós deveríamos nos fazer no dia a dia hoje. Você honrou a sua vida enquanto você estava aqui? Você deixou sementes que vão germinar depois da sua partida? Você deixou um legado? E aí tem uma série de outras perguntas que é fácil de encontrar na internet. E aí eu propus para eles e disse: então, gente, não tem segredo, mas tem esforço. Não tem esforço. Perdão, tem esforço, mas não tem segredo. O propósito na vida é se conectar com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que brota dentro de você e que isso reverbere algo de bom. Vocês dois aqui, nas duas falas, usaram a expressão servir, mais de uma vez, né? E eu buscava uma forma de servir, eu buscava uma forma de servir. Mas depois vocês falaram muito sobre isso também, certo? Mas como é que eu vou servir? Eu tenho que servir a partir de algo que seja natural em mim. Porque se eu tentar servir, fazendo, por exemplo, o que está fazendo nosso colega aqui nos bastidores, gravando e editando, não é o que eu tenho de melhor para oferecer. Mas eu tenho talvez o melhor para oferecer nessa e nessa característica. E acho que a tua jornada foi contando um pouco da tua descoberta, né? Do que é que você tinha de melhor para oferecer, você, Júlio. E esse cara aqui tem o melhor para oferecer desde a primeira coisa que ele fez na vida. Porque tudo que ele faz bem feito. Mas é isso, né? Tem a ver com servir e servir com algo que seja natural a nós. Por isso, essa brincadeira. Podem ter várias facetas, o servir, mas precisa estar conectado com o coração, né? Com o fazer algo que seja natural para nós. Uma descoberta, né, É Paulo? verdade o que você está trazendo. Só que assim, culturalmente falando, a gente não aprendeu isso quando era pequenininho, né? Ou quando estava ingressando na escola para ser alfabetizado, não vinha um módulo para falar assim: olha, o seu papel nessa jornada é servir pessoas. O seu papel nessa jornada é você identificar algo de valor, que você gera valor para si e para o próximo, né? Não tem nada disso. Então as pessoas vão, simplesmente vão. Começa a absorver esponjinha daquilo que é dado à sua frente. E o mundo está extremamente tecnológico, e o tecnológico abre um portal de informações gigantesco, sem precedentes, né? Cada vez maior, né? Até a questão da IA, é, colocando a quantidade de informações de forma quântica, né? Que a gente agora que ficou, cara, não sei mais o que fazer, né? Mas ninguém nunca deu um direcionamento para nós dizendo o seguinte: ó, você nasceu e você vai morrer. Nessa jornada, você precisa aprender que você tem que se conectar com algo, você tem que gerar valor, você tem que olhar para o seu semelhante como se fosse a pessoa mais importante do mundo e entregar o seu melhor para ela, porque é assim que você gera uma energia positiva, que que tende, né, o universo sempre conspira a favor, não é, que tende a te devolver uma energia parecida, e assim a gente faz a tal onda do bem, né. Ninguém nunca nos disse nada disso. E aí o que acontece? Cada um escolhe um traçado com base nos antepassados, com base no que você vive na sua comunidade, com os amiguinhos do prédio, da casa, do condomínio, A Cláudia disse, a da empresa da escola. família que já está lá, né? Não, e começa com o trabalho, e aí você vai formar uma profissão, porque o sistema te obriga, você tem que monetizar para poder ter sua subsistência, e assim vai. E aí você precisa constituir família ou não, cada um escolhe uma coisa, mas ninguém nos disse o que está por trás disso tudo. Porque você tem uma série de entregas que as pessoas acham que é nascer, aprender a ler e escrever,
descobrir uma profissão, crescer, fazer a faculdade, ter um emprego, desenvolver carreira, gerar valor, ganhar dinheiro, comprar casa, casar, ter filhos, criar os filhos e tal. E o cara fez tudo isso, ou ela fez tudo isso, e no auge dos seus, sei lá, 40, 50 anos, fala assim: "Cara, eu tenho tudo e não tenho nada. Exatamente, esse Tô no vazio, né? vazio, tô no vazio". Porque o dinheiro, ele preenche uma parte do negócio. O conforto, o que vem através do dinheiro, né, dessa moeda que inventaram, super inteligente para movimentar e dar sequência para as pessoas, não preenche o coração, não preenche a alma. E ninguém nunca nos disse isso. E aí por isso que tem muita gente super infeliz com tudo à mão. E tem um monte de gente que tem tudo à mão, na espiritualidade, nas coisas, e fica falando assim: "Puxa vida, e eu não tenho tal material, eu não tenho tal carro, não tenho tal avião, não tenho tal iate, não sei o quê", mas será que é isso, né? Então acho que, até para entender de você, que você conseguiu descobrir um caminho, talvez até mais rápido que nós 3 aqui, de servir pessoas e ou pelo menos dar o direcionamento com processos, né, com, Metodologias, né? metodologia, exatamente, para poder as pessoas encontrar seu próprio caminho, sabe? Entender o que vieram fazer aqui, entender o que de verdade gera valor, né? O que entender de que forma eu vou servir, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa história da constelação, da própria numerologia. Eu acredito demais, tá? Não Legal. sei eles, né? Mas eu vi como Não número de acredito, mas destino, sempre dá certo. número de destino aqui, número 9, final da história da Bruma aí. Você não olha? É. Uau. Então, assim, tem uma série de coisas aqui que é velado, né? Não se explica. A gente vive o mundo ocidental e o mundo ocidental é muito da aparência do que a essência, sabe? Assim, porque eu tenho uma descendência oriental, né? Então eu convivo com Com os 2 yin e com polos, yang, né? né? Com os 2 polos. Então conta pra gente um pouco mais desses bastidores, que eu acho que vai ser incrível pra audiência. Legal. Eu, na verdade, eu tenho muito distante de ter a pretensão de achar que eu dou caminho para alguém, ou eu literalmente me sinto como uma ferramenta. Sempre me senti assim. Eu não tenho, sabe, essa coisa de, você curou a dor da pessoa, você transformou. Não, eu ajudo a pessoa a enxergar, eu ajudo a iluminar. Mas tem muita gente que não quer essa iluminação, né? A gente estava falando sobre isso antes. Quantas vezes você ouviu o chamado, até que de repente caiu aquele balde e falou: "Cara, agora é a hora". Eu também, por muitas vezes, assim, desde pequena, eu sempre fui muito conectada com a espiritualidade, sempre, mas tentando me encaixar na minha família, eu ficava negando tudo isso, né. E não que minha família não tenha espiritualidade, mas será que a gente precisa se encaixar? Ou a gente precisa se encontrar, né, na nossa verdadeira essência? Que 2 verbos interessantes, né? É encaixar ou é encontrar, né? Exatamente. Bom ponto. E foi uma luta eterna, assim, ainda tenho grandes desafios, tá, grandes desafios, porque muitas vezes paro e falo: "Caramba, por que que eu vivo tudo isso, né?". Mas eu me sinto como uma ferramenta, então, sempre fui muito estudiosa, assim, sempre gostei muito de estudar, de ler, continuo. Acabei de começar mais uma formação agora, serei uma futura astróloga também. Mas porque é uma busca, sabe, então eu gosto muito de estudar, gosto muito de entender as pessoas, mas o que eu mais encontro é pessoas pedindo ajuda, né, então eu quero me encontrar, qual que é o meu propósito, tô infeliz, mas você dá as ferramentas, você mostra as potencialidades dela, os desafios, e muitas vezes a pessoa não tem coragem ou não tá na hora ainda, e eu tenho que respeitar, né. A constelação, ela fala sobre várias leis, e uma das leis, né, fala sobre ordens da ajuda, e eu, como terapeuta, eu me coloco numa posição de ferramenta, como eu não vou salvar ninguém. Tira uma responsabilidade, tira um peso, porque eu não tô aqui para salvar ninguém, eu tô aqui para ajudar a trazer uma luz, né, eu tô aqui para ajudar um direcionamento, mas eu não tô aqui para salvar ninguém. A cura de todas as nossas dores, nossas questões, está dentro da gente, é a gente que tem que acessar, totalmente. Mas é claro que a gente precisa encontrar caminhos, ferramentas, então eu falo: "Eu sou uma ferramenta aqui, tô à disposição". Quantas pessoas falam: "Ai, eu preciso de ajuda", eu falo: "Eu tô aqui, é só marcar seu horário", e não vem, e tá tudo bem, eu respeito. A constelação é uma filosofia de vida, né, ela não é uma técnica terapêutica só, ela é uma filosofia de vida que traz muita clareza e muito amor. Então eu consigo encontrar através da constelação muitos motivos de dor, e encontrei na minha história também. Então, por exemplo, na constelação a gente aprende que a gente tem uma necessidade de pertencimento, porque é uma das leis do amor, mas a gente vive muitas questões de lealdade familiar, né. Então, muitas pessoas que vibram escassez, elas estão sendo leais a outras pessoas da família. E Que sofreram, né? que sofreram, e romper esse laço
é muito doído, porque é como se você estivesse rompendo a alma mesmo com essas pessoas. Então eu só ajudo a iluminar e falar: "Tá tudo bem, você pode ser leal sendo feliz, sendo próspero, né, você não vai deixar de pertencer se você for diferente a esse familiar que não prosperou". Então a constelação é essa forma amorosa de mostrar que tá tudo bem, né, tudo é por amor, é uma ferramenta, uma filosofia maravilhosa de amor. A Bom, eu numero só fazer uma perguntinha, aproveitar antes de você trocar para numerologia. Eu não sei se o Seligman, o autor, também é utilizado na constelação familiar, porque ele tem, por exemplo, uma proposta de olhar para o ser humano muito similar a essa que você colocou, quando ele diz que muitas pessoas não aproveitam todo o seu potencial na vida porque trazemos todos, mas algumas são mais inconscientes, ignorantes a isso, uma trava mental, uma espécie de limitador que diz não é permitido que se humilhe o pai e a mãe. Então é como se nós não pudéssemos cogitar a ideia de humilhar os nossos progenitores, sejam eles pais e mães biológicos ou de criação, porque isso é vergonhoso. E a religião, em várias das suas facetas, também reforça isso. Honrar pai e mãe e tal, às vezes de um jeito muito bacana, de um jeito muito próspero e amoroso, mas às vezes de um jeito muito castrador, né? Não importa o que seu pai ou sua mãe faça, cala a boca e honre. E aí o que o Seligman diz? Que às vezes o indivíduo, ele vive na escassez e na miséria porque o pai e a mãe viveram. Tanto que a pergunta que a gente faz às vezes, né, nesse contexto é: o quanto você acredita que o seu pai e a sua mãe foram genuinamente felizes na jornada que eles tiveram, por exemplo, casados um com o outro, né, vivendo ali uma relação. E às vezes você descobre que tem indivíduos que não importa se isso é verdade, mas ele acredita que o pai e a mãe não tiveram um bom casamento. Como é muitas vezes a relação dele, sempre conflituosa, sempre difícil. E não precisa ser, você olha de fora e diz: engraçado, não é um horror a relação, mas ele não pode admitir que ela é boa, porque senão ele humilha o pai e a mãe dele com a própria felicidade. Na constelação tem um pouco disso também, dessa quase automutilação emocional que o indivíduo faz quando ele acha que a história familiar dele é cheia de dor, é cheia de problemas também? A constelação ela mostra que a gente segue esse padrão de se identificar com alguém por uma lealdade, por um amor, né, isso é um amor infantil, mas a constelação ela mostra que não precisa ser assim, que a gente pode honrar, a gente deve honrar os nossos pais sendo prósperos, sendo felizes, tendo sucesso. É sobre Igualzinho o Seligman fala. então, mas é um padrão nosso, nós somos assim, a gente segue um Tem caminho. um espelho, não é? Sim, também. E porque deu certo, de alguma forma eles deram certo, então a gente se conecta com alguém e pra mostrar, eu te amo tanto, eu honro tanto essa história que eu vou seguir no mesmo padrão, muitas vezes sendo, eh, infeliz, sendo escasso, não conquistando o amor. Adicto em alguma substância. Exatamente. Mas sempre, sempre a constelação mostra, todas essas conexões são para curar, é para trazer luz, é para trazer alma e libertar essas almas que não foram felizes. Por isso que eu falo que a constelação é sobre amor, porque mesmo você seguindo um padrão de tristeza, de escassez, você está conectado a alguém que viveu esse padrão, e se você vai atrás de ajuda, você libera essa alma também. Quando a gente fala da constelação, as pessoas chegam até mim, eu falo: primeira coisa que você precisa saber é que você está aqui hoje achando que você está por você, mas você está por muita gente, que as pessoas nem imaginam. Então, muita ancestralidade, né? Muito. Então, Mas sim, não foi sua primeira profissão, né? não, imagina, não, 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 de jeito nenhum. E eu já me conectei com muita ancestralidade que vibrava muita escassez, infelicidade, muito. E tá tudo bem. E toda vez que eu sinto na minha alma que eu tô conectada a alguém que não, eu tenho certeza absoluta que a gente veio pra ser feliz, que a gente veio pra ter sucesso, todo mundo, todo mundo. Quem não tá vibrando felicidade, amor, sucesso, é porque tá vivendo aí um padrão que tá conectado com uma alma que precisa de liberdade, precisa se curar. E quando vem pra mim também, porque vem, gente, né, tô muito longe de ser luz, assim, né. Quando vem pra mim, eu tenho o autoconhecimento e eu, né, de falar pra mim: "Calma, isso aqui não é seu, você tá conectado com alguém que precisa de uma cura", e aí eu faço os meus trabalhos aí, as minhas ferramentas pra mim, pra seguir adiante. E esse sucesso não precisa ser só sucesso monetário, econômico, porque senão eu fico imaginando já, né, poderiam ser os haters, mas poderia ser uma pergunta legítima de alguém: "Ah, muito fácil, vocês 4, né, vivem bem, têm uma boa condição, não importa o esforço que a gente fez para conseguir isso, mas hoje vocês têm uma boa condição. Muito fácil falar
que quem não tem sucesso é porque não destravou. Como é que você vai falar isso para alguém que está ali na miséria de uma comunidade? Mas a gente não está falando aqui só de sucesso econômico, né? Não, de jeito nenhum. E eu também acredito assim, a gente estava falando, né, sobre: "Ah, eu não sirvo para isso, eu sirvo para tudo está a serviço. A constelação ela fala sobre isso, tudo está a serviço. As pessoas que estão vibrando o medo, escassez, enfim, que tem enfim, que estão vibrando alguma coisa que no nosso julgamento é ruim, elas também estão a serviço de algo. E a gente tem que aceitar. Aceitar e não diminuir essas pessoas que estão passando por uma dificuldade, a gente tem que aceitar, a gente não eu não me coloco numa posição de querer salvar, tirar todo mundo dessa miséria, tá tudo certo do jeito que tá. Não tô na minha perfeição ainda, quero ganhar bastante dinheiro mais, tá. E talvez nem pediram a sua ajuda, nem a minha, nem a do Júlio, né? Enquanto não me Exatamente sobre isso. pedem ajuda, por que que eu tô me metendo naquilo como se eu fosse o salvador, né? Exatamente. Sabe que eu escutei de um guru uma coisa que eu fiquei refletindo por muito tempo. E depois eu comecei a entender, porque no primeiro momento eu escutei e fiquei assim: "Será, cara? Puta", questionador e tal, né. Mas era eu que precisava resolver as coisas comigo mesmo. Eu escutei de uma pessoa o seguinte: tudo, exatamente tudo que acontece na sua vida tem uma razão. Então assim: "Ah, eu sou um desgraçado", né. "Ah, aconteceu isso", "Pô, tudo acontece comigo, por que eu?", aquela história toda. E tudo que está acontecendo com você tem uma razão para acontecer, seja para te moldar, seja para você se despertar para alguma outra coisa, seja para você parar de fazer o que você está fazendo e ressignificar, e assim vai. Então, quando a gente olha as coisas boas e fala assim: "Puta, legal, né, o cara é um sortudo, né, nasceu com aquela coisa virada para a lua", não falam isso? Uhum. Né. E quando o cara não tem, é o oposto daquilo, fala assim: "Pô, aquele cara é um azarado, tem tudo de ruim para ele", não é. Ele tem que passar por isso, porque está previsto passar por isso. Porém, se ele não entendeu ou não ressignificou sua própria vida, ou não se elevou, né, porque nessa jornada a gente precisa se elevar, né, ser uma versão melhor de si próprio. Se ele não entendeu isso, talvez ele vai ficar num looping passando por isso a vida inteira. Por isso a sensação de que o cara é um azarado, o que o cara não tem sorte, o que o cara não consegue ser rico, o que o cara não consegue, supostamente o que os outros dizem, vencer na vida, né. Por quê? Porque ele está passando por esses episódios e continua repetindo. É como se fosse assistir o filme, terminou o filme, eu falo: "Vou assistir outro filme", mas na verdade é o mesmo Foi a filme, mesma, e foi a põe de mesma novo, fita, muito e põe velho, de né? novo, e não vai ter um final diferente, não é. Então acho que o despertar para isso, né, não sei, aí você pode me corrigir se eu estiver me desviando muito, mas, acho que o despertar disso é a pessoa vai começar a entender que tudo que está acontecendo nela tem uma razão e ela precisa internalizar. Elaborar isso. Internalizar e falar: "Bom, tá bom, tá acontecendo isso por quê? Qual que é a mensagem? O que que eu tenho que me ligar aqui para começar a fazer diferente?". E aí começar a fazer a sua própria história. Eu acho que todo mundo veio aqui para ser feliz mesmo. Só que às vezes a gente se perde no caminho e acha que tá em uma outra estrada e tá super infeliz e fala: "Cara, mas por que tá dando tudo errado?". Cara, porque não era pra estar nessa estrada, era pra estar na outra, mas você não se ligou que você tá fora da sua jornada, né. Escolhas, né, Total. escolhas. Nós falamos disso no episódio anterior, que É, tudo na vida é um movimento de escolha. Não, eu não escolhi nada, foi ele. Não, você escolheu deixar que ele escolhesse. exatamente, exatamente. Ô, Cláudio, mas aí você ia falar da numerologia. Você ia fazer algum comentário, Não, Julião? eu ia só provocar um pouquinho sobre essa ideia do encaixar e encontrar, né, que a gente precisa se encontrar e às vezes evitar se ficar tentando se encaixar com padrões, né. Mas a provocação é o quê? Porque muitas vezes a gente se encontra buscando se encaixar também nas coisas. Então, assim, essas histórias todas que eu contei, né, que eu passei, eu omiti aqui acho que metade dos trabalhos que eu já fiz já. Ó, citando por rápido, já vendi o dia. Tive 140 empregos. Vocês querem falar de facetas? Segura aí. Eu já vendi raspadinha na praia, já fiz bastante coisa. Bom, mas Falta fazer uma tatuagem, pelo guarda essa. Tá chegando o episódio 100, hein? A da paternidade eu vou guardar pra sempre. Pra sempre. Convivo com um cara fazendo podcast há 2 anos, não sabia disso. Se ele fazia teste de paternidade.
Guarda algumas. Ele ainda vai trazer algumas. Patológico, aguarda essa informação, caso eu esqueça. Ele prometeu que no episódio 100, nós estamos... Aliás, esse episódio que nós estamos gravando com você aqui é o número 70. Olha que bonito, né? Quer Episódio que número significa o 70. número 7? Eu quero. Até porque é o meu número, né? Por Mas- espiritualidade. Pois é, mas então, olha, foi certinho você ter vindo aqui, né? Falta 30 pro Júlio fazer uma tatuagem. Eu não lembro dessa história, não, mas... Sabe o que é pior, Chega lá, a gente... tá registrado e tá todo mundo Tá gravado. Tá bom. Mas- O que vocês falaram, não o que eu falei. Não, mas você falou uma coisa bonita, que você pegou a fala dela do encaixar e do encontrar. Eu trabalhei também num laboratório de microbiologia. Olha lá. Aí fazia análise de bactérias do solo, assim, né? Trabalhando no IAC lá em Campinas. Aí só que tinha um problema, tinha que olhar no microscópio as bactérias e com um determinado corante e separar qual que era qual, mas baseado na cor delas. Só que eu sou daltônico. Aí sim, eu fiquei tipo 3 meses trabalhando em Campinas e não deu certo. Aí eu peguei mal. Você entende? Ele até se encaixou ali, mas ele não tinha encontrado ainda realmente a vocação dele. né? Então, mas o que eu quero provocar é isso, assim, que esse processo de se encontrar, ele envolve você buscar se encaixar também. Porque às vezes a pessoa pode entrar num vitimismo, tipo, não me encaixo em nada. Mas, pô, o que você está fazendo para isso também? Você precisa se envolver com as coisas, precisa testar e precisa. É necessário também investir nos trabalhos, né? Porque, assim, de repente a pessoa ela entrou, começou a trabalhar com alguma coisa, eu não me encaixo aqui, vou sair. Falei, poxa, mas cadê o. Como assim você tá um mês ali no trabalho, como não se encaixou, não se encontrou ainda dentro do trabalho? Precisa de tempo isso. Também, então, acho que essa é uma provocação importante, porque a gente precisa se envolver com as coisas, né, para poder se encontrar, porque senão a gente não se encontra simplesmente sentado na cadeira e esperando, né, chegar no. Eu amei essa conexão de palavras. E olha só, nunca parei para pensar nisso, assim, enquanto eu tentava me encaixar, era onde eu mais me sentia um peixe fora d'água ali na minha família. A busca foi grande por esse encontro, né, por esse tentar me encontrar, né. E hoje que eu me encontrei, é quando eu mais entendo o meu papel na minha família. Sim. É muito maluco isso. E aí vocês me trouxeram essa reflexão maravilhosa, assim, vou levar essa frase para sempre, porque é isso. E quando eu tentava me encaixar, eu ficava cada vez mais perdida, assim. Então é isso, só que se você fica naquele tentar se encaixar, só no tentar pertencer, você não se encontra, né. Porque você tá talvez muito no racional, talvez muito no racional. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Será que o coração não ajuda, né? Sim. É isso. Não, e você se encontra identificando, falei, não, aqui não é o meu lugar, né? É exatamente a situação. É igual, por exemplo, eu olhei lá no microscópio e falei, cara, não tô enxergando nada aqui, aqui não é o meu lugar. Não é aqui que eu vou achar minha profissão. Olhando no Mas microscópio, né? eu anotei aqui o verbo, e como nada é à toa, talvez você vai explicar isso melhor até pra gente, ou com outras palavras diferentes das nossas, eu tinha escrito aqui o verbo entender. Porque de alguma forma, enquanto o Júlio estava falando, né, talvez a gente falou de encaixar para poder encontrar, e depois a gente falou, não, para um pouquinho, é diferente. Primeiro eu encontro para depois eu me encaixar. Mas para que eu encontre alguma coisa, primeiro eu tenho que entender o que é que eu estou procurando. Exatamente. Então, primeiro eu entendo quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, quais são os meus talentos, o que que eu estou procurando. Aí eu vou encontrar esse lugar. E aí tem um esforço, sim, né? Não tem segredo, mas tem esforço. Aí tem o esforço, tá? Encontrei. Encontrei, agora tem uma terceira etapa, que é encaixar nesse lugar que eu encontrei. Não é porque eu encontrei também que tá tudo perfeito. Encontrei meu lugar no podcast. Pronto. Cruza os braços e sai gravando. Não, 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 calma lá. Onde é o melhor estúdio? Onde é o melhor, né, roteiro pra gente fazer as coisas? Quem são os convidados que tem mais a ver com o que a gente tá falando? A gente até teve que encontrar, e primeiro precisamos, para encontrar, entender qual era o nosso propósito. O propósito do podcast era falar de propósito. Nós levamos 50 episódios para entender isso. Entendemos? Agora nós estamos encontrando a melhor forma de fazer isso. E aí virá naturalmente o encaixe. Me pareceu uma coisa muito bonita no que você falou, que a hora que encaixa, eu volto para a base porque eu entendo tudo. Sim, sim. E eu acho que, para complementar, a questão maior que a gente leva tempo, talvez, é porque a gente fica tentando entender fora. Quando o entender mesmo tá dentro. E a gente fica tentando se encaixar fora. A gente tem que se encaixar dentro, né? É muito mais in do que out, né? Muito mais sobre você do que sobre o universo, sobre as pessoas, a sociedade. E aí que eu vejo, e aí que eu falo que o autoconhecimento ajuda muito, porque quando você se conhece melhor, você entende quem é você, que fala a sua alma, a sua essência, fica mais fácil esse caminho. E aí que eu acho que eu consigo ajudar as pessoas a se transformarem, a encontrar um caminho que não é fácil,
né? Que às vezes não é rápido, o meu caminho não foi rápido, não faz tanto tempo assim que eu me encontrei, mas que aí eu acho que é duradouro. Mas nessa história de se conectar com o seu propósito e a gente propondo também aqui entender o trabalho como uma manifestação de muitas facetas, tem mais facetas nessa história. Você ia falar da numerologia quando eu te interrompi agora há pouco, e essa já é uma outra faceta, né? Então você primeiro trabalhou com a família, depois tentou outra coisa, foi empreendedora, agora continua sendo empreendedora, mas uma vertente de desenvolvimento humano, mas foi entender a constelação familiar e também foi entender uma outra ferramenta, como por exemplo a numerologia. Sim, e tem mais, né? Porque além da numerologia e da constelação, eu tenho um espaço terapêutico. E isso foi uma grande luta para mim, porque eu achava que ou eu tinha que ser terapeuta ou eu tinha que ser gestora. Não combinavam as duas coisas, não combinava empreender e ser terapeuta. Foi uma luta, porque eu perdi um tempo com isso. Uma hora eu queria empreender, uma hora eu queria ser terapeuta. Até a hora que eu entendi, eu falei: empreender está no meu DNA, autoconhecimento. Empreender está dentro de mim, eu não posso abandonar isso. Só que se eu só empreendo, eu deixo de lado a minha grande paixão, que é ajudar pessoas. Então, por que dificultar tanto? Unir as duas. Hoje eu tenho um espaço terapêutico que eu alugo salas para terapeutas, eu promovo eventos de autoconhecimento e bem-estar, então eu trago muita gente para meditar, para fazer yoga, para se conectar e parte do meu tempo eu também ajudo pessoas a se encontrarem, né? Então eu consigo ter muitas facetas aí no em várias facetas, né. O trabalho da numerologia é puro autoconhecimento, então eu falo assim, tem 2 tipos de pessoas que chegam e saem para mim do meu atendimento. Ou aquela pessoa que vem e eu falo sobre a numerologia, eu lembro do projeto de vida desta jornada, e ela só confirma as vibrações numéricas dela, fala: "Uau, eu tô vivendo na minha potencialidade máxima", e aí ela sai muito mais fortalecida, porque ela sai e fala: "Cara, que bom que eu tô no caminho". Ou chega uma pessoa para mim que está totalmente perdida, e aí eu vejo que os números que ela veio vibrar, as vibrações, ela não está encontrando, e aí eu encontro ferramentas junto com ela para que ela siga no caminho da felicidade, da prosperidade. Dificilmente alguém sai do meu atendimento cabisbaixo ou são chacoalhões. Não é esse o Tua propósito, né? não é, Não é eu não ficar, sou não é ficar mal. não. Eu não sou muito leve no sentido de: "Ah, tudo bem, você está vibrando algo que não está fluindo para você, continue assim". Eu vou dar uma chacoalhada, mas é uma chacoalhada com amor. Por que que a Cláudia, agora eu vou fazer uma pergunta que obviamente não tem nenhum gabarito de resposta e nem a gente está querendo te pôr numa saia justa. Até porque as mulheres hoje já nem são obrigadas mais a só usar saia, né? Sim. Por que que a Cláudia veio aqui no episódio 70? Olha só, um dos meus números da minha vibração, tô falando do fundo do meu coração, tá, que eu menos vibro é um número 3, número da comunicação. E esse ano eu me propus, eu falei: "Eu vou viver todas as minhas vibrações, todos os meus números na potencialidade. E eu vou encontrar uma forma de comunicar melhor, de falar mais", porque eu gosto bastante de falar. E aí, o autoconhecimento me ajuda muito isso, né, os outros números, graças a Deus, eu consigo viver bastante na potencialidade, mas o número da comunicação tá em falha. E aí eu comecei a manifestar. E as pessoas começam a falar pra mim: "Cláudia, mas por que você não fala mais para as pessoas? Já pensou em dar palestras? Já pensou em dar curso, tal?" Eu falo: "Cara, não tenho muita coragem, tá faltando uma coragem". E aí eu comecei a manifestar, falei: "Eu vou falar para mais pessoas". E aí você tem que, né, colocar a sua voz no mundo. E aí eu fui convidada a estar aqui nesse podcast hoje pra Conta os bastidores, é boa essa história. segunda-feira eu comecei, e falei assim, te contei um pouquinho já, falei assim: "Como será que eu", a minha irmã, né, me trouxe essa história do podcast e aí ela falou assim, eu falei assim: "Como é que será que eu sou convidada para um podcast, né?" Porque também tem um lado meu que assim: "Meu, como assim eu vou falar que eu sei falar de alguma coisa? Eu não acho que eu sei falar de muita coisa, eu gosto de falar. Mas como é que eu vou chegar lá no Danilo e vou falar: 'Oi, eu posso participar do seu podcast?'" Pra mim é muita arrogância. Essa é uma forma de comunicação, né? Tá, eu não sabia. E aí cara, eu trabalho muito com manifestação nas minhas orações, nas minhas meditações, e eu pedi mesmo, eu falei assim: "Poxa Deus, como é que eu faço aí pra ser convidada pra um podcast ou, sei lá, pra uma palestra, pra qualquer coisa?" Porque tá tanta gente chegando e falando isso pra mim, eu acho que é um sinal, né. Deu 2 dias, a minha irmã me manda uma mensagem: "Oi, Clau, tudo bem? Que você acha de participar de um podcast? É do Danilo, mentor, aquele que você fez o curso, tal, falando sobre proposta." Eu falei: "Uau!" Falei: "Cara." É assim que se participa de um podcast, né? Aí eu falei: "Sério?" Através da pessoa mais fácil, que é minha irmã, minha melhor amiga, eu falei: "Cara, sério?" Falei: "Mas o que que eu faço?" Ela falou: "Não, eu vou falar com ele então." Eu falei: "Cara, maravilhoso." Aí eu falei: "Flá, há 2 dias atrás eu falei que eu queria."
E aí veio o Danilo e falou: cuidado com o que você está pedindo. E é exatamente Cuidado sobre com o isso. que você deseja. A gente Olha, pode, exatamente. Então vamos co-criar a nossa realidade. E eu tô aqui hoje, depois de 2 dias que a gente se falou, e eu tô super feliz. Sabe o que tem a ver com aquele último episódio que a gente Super, gravou né? lá com o Alex? Que era da Comunicação, percepção, tava falando pra eles, conversa. percepção, decisão e ação, Nossa. né? Então, você percebeu, você decidiu que você quer colocar energia na fala, na casa 3, que é a comunicação, mas se você não partir pra ação, fica só interior, no seu interior, pulsando sem botar pra fora. E aí quando você tocou seu coração, falou assim: "Ó, é isso que eu quero fazer. Deus, me fala como eu tenho que fazer", né. Na verdade você tá jogando pro universo, e aí o universo falou: "Tá bom, ela quer oportunidade pra falar, toma a oportunidade pra falar", Exatamente. né. E às vezes de uma forma tão leve e simples, né, e a gente fica aí nesses elaborando como é que é, será que é esse caminho? Será que eu tenho que me inscrever em alguma não, talvez é falar para o mundo, falar para o universo, você quer fazer, e o caminho vem, né, o convite chega. Mas aí eu lembro de uma fala do meu querido amigo e parceiro Eric Serson, e ele me ensinou o conceito do Kavaná, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é um conceito que comentamos eu e o Júlio vindo aqui para a gravação hoje, né? A gente vem do interior, né? Ele me dá uma carona, e aí lembrei ele, falei, poxa, Júlio, de novo, né? Temos que lembrar do Kavaná. Bom, o que que é o Kavaná? Pelo que eu entendi, a tradução, ou o termo mais próximo em português, seria intenção. Mas é uma intenção mais profunda. Então eu sempre brinco que é mais ou menos como um pastor, um padre, um rabino, enfim, alguém que lidera ali uma situação, uma reunião, né, religiosa, ele está seguindo todo o protocolo bonitinho, conforme estava estabelecido, mas no fundo do coração dele está assim: deixa eu fazer tudo direitinho, que é para não ter nenhuma confusão, acabar logo que eu quero ver o jogo do Corinthians, né? Ele vai fazer tudo bonitinho e isso vai ter um valor, mas não vai ter um valor absoluto, porque a intenção não é estar ali plenamente pelo benefício, né? E sim só resolver o seu problema pessoal. Em compensação, um outro padre, sacerdote, rabino, uma pastora, enfim, pode até se atrapalhar um pouquinho, ela deixou cair um copo, ela tropeçou, gaguejou, mas ali, na intenção mais profunda, está tão forte o processo de entregar o melhor que ela tem para dar, que aquilo impregna o processo dela, mesmo ela tropeçando, gaguejando, derrubando o copo. Então, como o seu Kavaná me parece que estava muito bem estabelecido, a intenção era muito clara de colocar os seus talentos à disposição do mundo. Olha, eu sei falar, eu me preparei, eu estudei, por acaso tenho o dom da oratória, domino sim alguns assuntos. Claro que você domina alguns assuntos, pode não ser a número um, mas quem é o número um? Como é que a gente chega nessa informação de quem é o número um de alguma coisa? Ah, é o fulano que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Sim, mas na hora que aquela Olimpíada acabou, já tem outra, então, né, toda hora muda. Mas o fato é que você tinha uma intenção muito clara e colocou esse processo de um Kavaná muito puro para trabalhar por você. E aí, como disse o Júlio, como disse o Pailu também, não ficou só na parte do: "Ai, eu quero muito, né, eu quero muito ganhar na loto, mas eu não vou na loteria jogar", né. Piada clássica, né, o sujeito quer ganhar na loto, nunca joga e depois põe a culpa em Deus, né. Um dia Deus aparece e fala: "Querido, joga, pelo amor de Deus, né, pelo menos joga, como é que eu vou te ajudar se você não joga?". Você clarificou, você entendeu o que você queria, você encontrou caminhos para isso e você se encaixou aqui. Mas tinha uma intenção muito genuína nesse movimento todo. Sim. Podemos chamar esse Kavaná ou essa intenção de você internalizar isso que você tem como ideia, jogar pro coração, e o coração quando ele fala, ele é muito genuíno, não tem meio termo, se é do coração, né. Então para mim essa intenção quando ela é genuína e consequentemente vem do coração, não tem como ter outro significado quando você vai fazer a interação, ou quando você vai fazer a comunicação, seja lá o que for. Se ela é passando por esses 3 pilares aí, vamos dizer assim, não tem como o universo não entender, ou não tem como isso não acontecer e materializar, entende? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu fico rezando o dia inteiro e não vem o que eu estou pedindo". Mas será que o que você está rezando está com o coração, está com a intenção, está com o tal do Kavaná de verdade? Porque se ficar só blá-blá-blá, 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 é aquela coisa, eu estou falando, mas estou pensando em outra coisa. Eu quero aquela coisa, mas não quero muito.
Então o universo falando, cara, não entendi, não vou atender. E mais, né, Paulo? Eu acho que o Júlio pode até falar melhor, e a Cláudia também, o Júlio pelas características dele, Cláudia por outras, mas às vezes também a gente está ali pedindo, até mesmo numa oração, seja qual forem as palavras e a oração escolhida, mas tem um coeficiente intuitivo, de intenção muito egóico, né? Muito assim, eu quero que aconteça isso, eu quero ganhar um emprego novo, eu quero que apareça um emprego novo, eu quero trocar de carro, eu quero que aquela pessoa fique comigo, mas eu quero só para mim. Eu quero só para o meu benefício. E como eu quero só para o meu benefício, isso pode não ser bom para a estrutura sistêmica, né. Então o sujeito está lá rezando: "Deus, Jesus", né, seja lá que não é, Virgem Maria, me ajuda que eu quero mudar de casa, porque eu quero morar num lugar melhor. Melhor para quem? Para mim. Eu quero ter mais luxo, eu quero ter mais conforto. É genuíno o desejo? Claro que sim. Mas de que maneira isso também vai ser bom para o mundo ao seu redor? Porque se existe alguma lógica, e eu não estou nem discutindo aqui se existe uma entidade inteligente além da matéria, né, que alguns chamam de Deus, outros chamam do grande arquiteto, outros chamam de Yahweh, Alá, tenha lá que nome for, o fato é que se existe alguma inteligência além dessa nossa parca capacidade de análise, de racionalização, essa inteligência vai olhar para alguma coisa que está sendo pedida e vai naturalmente se perguntar: isto é bom para o todo? Para o bem maior, né? Isso é bom para o bem maior ou é bom só para o seu umbigo? E aí muitas pessoas não param para se perguntar: o que eu estou pedindo serve só para mim ou serve para mim? Porque eu acho que tem que estar inserido o indivíduo, claro, mas serve para mim e para o todo, pelo menos aquele todo que eu alcanço como benefício? Não, é só para mim e eu quero que o mundo se exploda. Não se surpreenda se você não for atendido. Aham. O o a gente já falou muito sobre esse personagem aqui, sobre Jesus, e Esse mocinho sábio, né? tem gente que enxerga ele como o filho de Deus que estava aqui na terra, tem gente que enxerga ele como um sábio que teve, um profeta, alguma coisa assim, mas de fato, eu acho que a maioria das pessoas dá valor para o que ele fala, né. E em um dado momento ele fala: "Não, vocês não têm, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir", né. Uhum. Né, vocês não têm, ou seja, é falta de saber como pedir. E daí, em um outro momento, ele ensina, fala: "Olha, quando vocês forem orar, ou seja, quando vocês forem pedir, peçam dessa forma". Daí ele ensina a oração lá que é bem famosa, né, "Pai nosso que estais nos céus", mas ela começa como? "Seja feita a sua vontade, não a minha", né. "Venha a nós o seu reino", ou seja, não é o meu reino. "Seja feita a sua vontade, perdoa as nossas ofensas". Você percebe que nessa oração não tem nada tipo: "Olha, faz isso que eu tô querendo, por favor", né, tipo, né, muito mais no sentido de receber, de: "Olha, me revela, me mostra o caminho, me perdoa porque eu não tô conseguindo acertar todo esse caminho aqui", mas nunca é de impondo a minha vontade pra pra Deus ou para o universo ou pra então, assim, a oração ela quando ela é autocentrada, em geral, ela vai cair naquele caso que ele falou: "Não, vocês não estão sabendo pedir". Não é Legal você lembrar dessa você não fala. é o centro. Vocês não estão sabendo pedir. É. E deixa eu só complementar com uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né, a gente tem vários objetos aqui à minha volta, né, eu tenho uma caneca e ela serve para colocar água aqui no caso. Eu já propus bastante colocar cerveja aqui, mas eles não aceitaram a minha ideia. Mas ela tem água aqui nesse caso, e ela serve para isso. Ela foi criada para isso, né, alguém algum dia na humanidade inventou um copo, uma caneca e alguém criou essa caneca. Eu tenho uma caneta que ela serve para eu escrever num papel, alguma coisa assim. Então assim, ela foi criada, ela tem um propósito muito claro para o que que ela vai fazer e quando ela é usada para esse propósito, ela está cumprindo o propósito dela. Tem uma garrafa que também é um recipiente e que usando as várias facetas dela, no caso aqui ela está sendo usada como decoração, né. Mas é isso, se a gente entende que nós fomos criados também, e daí eu acho que tem um aspecto espiritual nisso, né, porque tem gente que pode entender que nós somos frutos de um acaso, mas assim, eu tô falando especialmente para as pessoas que entendem que existe alguma coisa além de nós e que nós não surgimos por acaso, né, então, ou seja, se nós fomos criados, eu entendo que tudo que é criado tem algum propósito também. Então, assim, se a gente foi criado, a gente tem um propósito, e geralmente o propósito é muito maior do que aquilo que a gente pode até imaginar. Então eu concordo muito quando você diz que a gente, nós somos criados para felicidade, né, todo mundo tem direito, todo mundo deve ser feliz e buscar isso. E eu acredito que essa felicidade ela tem a ver com encontrar esse propósito para o qual você foi criado. E essa busca toda, né, que você tem ajudado muitas pessoas a fazer é justamente isso, falar: "Não, tá ok, eu fui criado
para qual propósito? E pensando em um aspecto humano aqui, pessoas diferentes foram criadas com propósitos diferentes. E a gente vai se realizar, a gente vai encontrar essa felicidade justamente falando: "Olha, eu sou bom nisso". Igual eu comentei, né, quando profissionalmente eu entendi: "Não, eu tô aqui para servir as pessoas ao meu redor, para que o trabalho delas seja mais eficiente". Olha, primeiro demorou para eu chegar nessa declaração que eu falo tão fácil aqui agora, mas na hora que eu entendi isso, eu falei: "Nossa, cara, eu sou super feliz no que eu faço hoje". E se amanhã eu estiver fazendo alguma outra coisa, certamente eu vou estar muito feliz fazendo aquilo, quando eu estiver trabalhando dentro desse propósito, né. Se eu estiver fazendo, igual você falou assim, de repente estou fazendo alguma outra coisa que não está servindo esse meu propósito profissional, certamente eu vou estar vibrando menos, né, vibrando menos felicidade, vou estar em uma outra situação. Isso é a mais pura verdade, tá, Júlio? Porque trazendo para o mundo corporativo, liderar pessoas, tem muita gente na escada profissional busca ser líder, né? Ah, quero crescer, né? E quero ser líder e tal, não sei o quê, quero chefiar, eu quero, enfim, ter um time e tal, né? Mas se ele não entende que a função de líder é facilitar a vida do liderado, se ele não entende que a função do líder é tirar a pedra É servir, da né, frente isso. do liderado, ou seja, facilitar a vida desse cara, ele não vai ser um bom líder e ele não vai ter liderados. Porque os liderados também testam o seu líder, tá? O tempo todo, consciente e inconsciente. Esse cara é bom mesmo? Esse cara tá aí para me representar, né? Ele resolve. Porque as pessoas acham que chegou na liderança, na hora tá fácil. Agora é só Eu que mando, né, eu que mando. só pensa mandar, apertar o botão e tá todo mundo Não dependo de ninguém. fazendo. Exatamente, olha que incoerência, né. Se o líder pensar: "Não dependo de ninguém", o cara tá totalmente equivocado, né, porque ele exatamente, ele depende das outras pessoas agora. Além de ser uma responsabilidade maior, eu acho que é um trabalho maior também, porque você tem que olhar para o todo. Você tem que estar o tempo todo olhando pelas pessoas e falar assim: quem precisa de mais ajuda, quem precisa de mais suporte, quem precisa de mais orientação, quem precisa ser brecado, quem precisa ser empurrado, né? O tempo todo. E o liderar não é só apertar botão e comandar. Claro, você olha pelo trajeto lá na frente. Mas para esse trajeto todo acontecer, o que é que eu tenho que ajudar para que essas pessoas que estão sendo lideradas e têm que fazer suas funções técnicas, possam realmente performar e entregar o melhor delas? Quando o cara tá só atrás da cadeira, da mesa, só apertando o botão e comandando, cara, ele não tá liderando ninguém. Ele tá, né, simplesmente mandando. Pailu, mas pegando esse gancho que você falou da liderança, eu lembrei de uma provocação de Freud em algumas das suas literaturas, onde ele diz que nem todos os indivíduos são terapeutizáveis. E várias vezes isso é interpretado como um exclusivismo, né? Freud, pai da psicanálise, já é acusado de ser um cara que propôs uma metodologia só para pessoas ricas, porque era caro mesmo, eram muitas horas de dedicação. Mas quando ele diz que nem todo mundo é terapeutizável, ele não está dizendo que as pessoas não podem, elas não têm o direito, elas são proibidas. Ele está dizendo que nem todo mundo está no seu tempo de fazer isso. É um pouco do que você falou, né, Cláudia? Às vezes eu até quero ajudar, mas se a pessoa não quiser, eu agendo a sessão, ela não vem aqui, eu não vou catá-la pelo colarinho. E o líder é a mesma coisa. Todo mundo pode ser líder? Eu acho que do ponto de vista metafísico, sim, todo mundo pode ser líder. Todo mundo deve ser líder? Aí eu acho que nós temos outros 500. Né? Eu acho que, para não me alongar muito aqui, a resposta se o indivíduo deve ou não ser líder tem a ver com formação. O indivíduo às vezes leva jeito, mas não está capacitado ainda. Eu acho que ele não deve ser líder. Ele tem vontade, mas não está capacitado. Eu acho que ele não deve ser líder. Ele tem às vezes até a necessidade de ser líder. Você já passou muito por isso. O sujeito fala: Pai Lu, eu preciso ganhar mais. E a única forma de eu ganhar mais é se eu assumir uma posição de gestão. Ele tem uma necessidade. Às vezes até uma necessidade de ser gestor para aprender coisas novas e a carreira dele se ampliar um pouco mais, né, a jornada profissional. Mas nada disso pode ser respondido com uma resposta sim, né? A pergunta, ele deve ser líder, não pode ser respondida como sim, se antes a gente não tiver respondido como sim para capacitação. Ele está capacitado? Então, eu acho que às vezes o indivíduo aqui também que vai entender que ele pode viver o propósito dele de múltiplas formas, a primeira pergunta tem que ser: mas ele já entendeu o seu propósito? Ah, mas eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso ter essa profissão, eu trabalho na empresa da família, eu trabalho na empresa corporativa, sociedade anônima, eu posso abrir meu próprio negócio? Pode tudo isso. Como eu falo para os meus filhos, poder você pode tudo. Mas você deve. A grande questão aqui é: você tem clareza,
né, do seu propósito na vida, você já investigou os... Agora eu vou dar um spoiler, hein? Vocês vão entender. Você já investigou os cantos da sua alma, genuinamente, né? Para ver se realmente o que você está fazendo tem conexão com o seu coração, com o seu propósito? E eu falei, obviamente, do canto da alma, porque além de ter sido empreendedora de loja de cosméticos, foi isso? Produtos naturais. Produtos naturais. Trabalhou na empresa da família que trabalha com tintas, Isso. correto? Que mais que você falou que fez também, hein? Como empreendimento próprio? Eu também tive loja de shopping que era para decorar festas com balões. Festas. Foi se formar como uma profissional autônoma em constelação familiar, em numerologia, você também tem um espaço, Sim. que é uma coisa que, além de tudo, envolve esforço, porque é aluguel, ou mesmo que você tenha comprado IPTU, manutenção. O que é esse espaço, assim? Conta um pouquinho, onde é que isso se encaixa no teu propósito? Certo. Sempre soube que um dia eu teria um espaço onde eu pudesse conectar pessoas. Esse sempre soube é um chamado da minha adolescência, assim. Então eu sempre gostei de visitar esses espaços holísticos, místicos, mais zen, sempre gostei. E em 2011, numa das minhas idas para empreender, eu tive a oportunidade de ter contato com o espaço, assim. No momento não era não era o momento, né, então eu tive que abrir mão do que eu queria para ter o que eu precisava, foi um grande ensinamento, né, então, será que a gente está pronto para abrir mão do que a gente quer, do que a gente pede, para ter o que a gente precisa naquele momento? E eu consegui, levar isso adiante. E um dia eu cheguei num espaço que já existia, perto da minha casa, e eu fui como aluna de yoga. Isso faz uns 9 anos, mais ou menos. Quando eu entrei naquele espaço, falei: "Uau, é como se esse espaço estivesse sendo preparado para mim". E lá eu fiquei, e eu fui crescendo como aluna de yoga, terapeuta, e me tornei ali uma gestora comercial, mas sempre eu fui plantando a minha intenção e fui agindo, né. Então eu falava para os proprietários: "Se um dia vocês pensarem numa sócia, eu vejo muita oportunidade aqui". E eu fui falando, falando. Até que um dia, em 2022, eles vieram me contar que aquele espaço deixaria de existir se eu queria dar continuidade. E aí eu falei: "Cara, olha só, né, o universo, Deus deixou tudo preparado para mim", porque de 2022 até hoje, eu criei um espaço chamado Canto da Alma, ele é novinho, ele é um bebê ainda, tem 1 ano e meio, e ele é exatamente tudo o que eu pedi, só que fizeram para mim, eu não precisei me esforçar tanto, eu precisei só ter o entendimento que as coisas acontecem no tempo que precisa acontecer, e não necessariamente no tempo que a gente quer que aconteça. Mas aí tem o esforço da paciência. Da paciência, sim, e também o esforço de colocar em ação, porque não é só querer, é falar que eu quero, né, colocar a sua voz no mundo. E eu fiz um trabalho de muita manifestação, tá, foi bem paciente mesmo. Esse espaço chama Canto da Alma, e ele é um espaço de conexão de pessoas. Ele fica no Brooklyn, aqui em São Paulo, e lá eu tenho a oportunidade de abrir salas, abrir, oportunidades para terapeutas, para profissionais da área da saúde, principalmente mental, a levarem, suas terapias, suas técnicas. E muitos eventos, por exemplo, hoje estão acontecendo esse final de semana 7 eventos de saúde mental, esse final de semana todo. Então não sempre eu posso promover uma transformação, mas eu consigo conectar pessoas, abrir espaço para as pessoas promoverem uma cura, né, uma transformação. Então tudo isso faz parte do meu propósito, não só às vezes eu não estou agindo ali diretamente com alguém, mas eu estou proporcionando, né, conectando pessoas. É um espaço incrível, muito amoroso, que tem todo o meu encantamento, tem todo o meu propósito. Fácil de achar nas redes, na Muito, internet, muito. digitou espaço Canto da Alma. Exatamente, Spaco, Canto da Spaco. Alma, sim. E ele fica no Brooklyn, de muito fácil acesso. E tô lá para receber vocês, vou adorar conhecer vocês. Uma dúvida, Cláudia, é um coletivo rotativo? Isso, é um coworking terapêutico, são 2 casas vizinhas, ficam no Brooklyn, uma é um coworking terapêutico, então eu alugo salas para professores de yoga, para professores de meditação, para terapeutas, profissionais na área no geral, então eles alugam e por hora, onde eu atendo também como numeróloga e consteladora. E o outro imóvel é um espaço para eventos, puramente, então só para eventos, é uma casa exclusiva para eventos. Hoje 90% dos eventos que acontecem lá, que eu alugo, são de autoconhecimento e bem-estar. Muitos encontros, rodas terapêuticas, sagrado feminino, tudo que você pode imaginar, cursos de formação de terapias,
palestras, workshops, e 10% que é o que eu quero muito fazer crescer para o corporativo. Então eu quero lembrar o corporativo que existe um espaço com muita natureza, é uma casa que foi construída sobre cristais, só pra vocês imaginarem, sobre cristais. No palco, embaixo do palco tem 10 quilos de quartzo rosa, que promove muita calma. É lindo, assim, o espaço é lindo, convido vocês. E eu quero lembrar, né, para o corporativo que é possível fazer uma reunião, por exemplo, um team building, uma palestra, num lugar conectado com a natureza. Então é uma proposta bem linda, linda. Que legal. Sim. Muito bom. Show. Seu Júlio, faça você a proposta do Do início e do fim. Do início e do fim, tá bom. Eu acho que uma das frases que marcou mais foi aquilo que você falou, que o sentido da vida ele não tem muito segredo. E eu lembrei que a gente já citou também do Viktor Frankl, que ele fala que o sentido da vida é dar boas respostas para as perguntas que a vida tá te fazendo, né. Então assim, geralmente não é uma coisa assim, ele vai mudando, né, na verdade a vida ela vai fazendo perguntas diferentes ao longo da vida, e na medida do que a gente consegue dar boas respostas para essa pergunta, a gente encontra o nosso sentido. Mas complementando o que você falou, não é fácil. Não tem muito segredo, a gente sabe o que que é, a gente sabe quais são as boas respostas, mas não necessariamente é fácil. E uma frase que você acabou de falar agora, Cláudia, foi de abrir mão, do que a gente quer fazer para o que precisa fazer. E a dificuldade está justamente nessa, né, porque a gente muitas vezes a gente é escravo dos nossos desejos, né, a gente é escravo daquilo que a gente quer fazer agora, e a dificuldade é justamente de assumir e falar: "Não, mas não é bem isso que eu preciso agora". Né, eu preciso gastar mais tempo com os meus filhos mas eu tô com vontade de ficar rolando meu celular aqui. A minha vontade vai me afastar desse propósito, vai me afastar dessa resposta que eu tenho que dar para a pergunta que a vida tá me fazendo nesse momento, né. Então, assim, a dificuldade acho que é justamente essa, a gente dá atenção realmente para o que eu preciso e abrindo mão realmente às vezes do que a gente quer, do que a gente quer fazer. Bom tempero. Bom, isso que ele fez foi temperar o cérebro de Sócrates, né? A gente vai finalizando e diz assim, dá um último tempero cada um de nós a esse papo, né? Pra gente poder consumir esse cérebro de Sócrates, esse aprendizado todo. Pai Lu, e você, nosso querido Yin Yang? Cara, é muito louco isso, hein? Porque às vezes a gente tá passando por, principalmente os desvios, e entende como dificuldade, né? Não tá muito legal, tá pesado e coisa e tal, né? E a gente sabe que às vezes lá no íntimo precisa mudar, precisa fazer diferente, precisa começar um novo, ou interromper todo esse ciclo vicioso que você tá fazendo. Só que o que que acontece que a gente não muda? Porque às vezes você não está disposto a bancar o preço dessa mudança. E qual que é o preço dessa mudança? Cada um sabe o seu. Mas quando você começa a botar na balança, puxa vida, eu estou trabalhando, esse trabalho não é legal, ele é pesado, ele é nocivo, mas eu ganho dinheiro todo mês, eu recebo lá os benefícios, eu tenho todo o plano de saúde que me garante eu e minha família na segurança e tal. Beleza, é um olhar. Mas se isso aí tá pesado pra você, até quando você vai aguentar e acabar com a sua saúde, acabar com o seu mental, acabar com a sua jornada, porque a jornada, né, é assim, uma coisa que é certa, que todo mundo tem cada dia menos, é tempo. Cada dia a gente tá no E ainda vou falar uma coisa ainda mais, assim, né, imagina que a pessoa ela tá lá ganhando muito dinheiro com o negócio, mas assim, justamente o dinheiro tá corrompendo o coração dela e ela tá sendo prejudicada por Tem isso. um nome pra isso, algemas de ouro. Talvez faria bem pra ela, ou seja, o que ela deveria fazer seria justamente ganhar menos dinheiro para que seja não sei, não sei, é que cada um mas é isso, sabe o mas seu. assim, é que é um custo muito grande. Perfeito. Então, onde eu quero chegar com o meu tempero aqui, que é, você tá afim de mudar? Beleza, você tá consciente que tem que mudar, né. Cada vez mais no seu íntimo, se você não consegue entender pelo amor, você vai entender pela dor. E a dor tem um limite. Chega uma hora que você fala: "Não quero mais essa dor". Então tá bom, muda, né. Mas você tá afim de bancar isso? Pagar o preço, né. Essa é a primeira coisa. A segunda pra mim é, essa jornada que você vai escolher, ela não necessariamente vai ser fácil. Entendeu? Mas ninguém disse pra você que vai ser fácil. Ela só precisa ser feita. E às vezes, por muitas vezes, quando a gente vê que é difícil, né, é um caminho difícil, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Desistir. Né. Só que se eu decidir fazer isso e eu tô bancando,
Por que que agora eu vou desistir? Se é o que eu me conecto, se é o que de verdade vai responder ao propósito que eu estou nessa jornada. Então, para mim, esses 2 ficam aí, porque, de novo, precisa ser feito, né, mas não, às vezes nem sempre é fácil. E é a vida que tá em jogo, né, muitas vezes é a vida. É Mas só a coisa mais preciosa de às todas. vezes você chega no final da vida e fala: "Puxa, eu sabia o que eu deveria ter feito e não fiz". Às vezes não tem mais tempo, né. Bom, Perdão. o meu Tom Perro aqui, o meu Tom Perro, eu anotei uma frase. Você mandou pra gente essa semana, nos bastidores aqui, pra nós três, e pra Arê também, um vídeo do Simon Sinek, que até você falou, olha, eu nem escutei direito o que ele falou, mas eu gostei muito da edição, né? Até você brincou, né? O meu objetivo no futuro é que os nossos vídeos, as nossas postagens de Reels, né? De cortes, tenham essa edição e tal. Mas eu escutei, né? Por acaso. E ele fala uma frase lá, que na hora que ele falou a frase, eu lembrei de uma música, de uma banda que eu adoro, uma banda bem popular, e depois eu fui buscar quem tinha sido o autor primeiro dessa frase, e há controvérsias, mas enfim. A frase que ele diz lá é: Life's a journey, not a destination. E você falou, a Cláudia falou e você falou a palavra jornada aqui, em algum momento, que é a tradução mais próxima da palavra journey. Então eu vou fazer uma tradução simples aqui, mas é como se fosse: a vida é uma jornada, não um destino, né? Não uma destinação final. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa frase está numa música chamada Amazing, da banda Aerosmith. Uma banda super popular, né? Ele canta lá, Life's a journey, not a destination. Só que essa frase, pelo que eu entendi, foi proposta num texto por um cara chamado Ralph Waldo Emerson, que é razoavelmente conhecido pela oração da serenidade. Deus, né, dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar, força, coragem para fazer aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar, mas, sobretudo, sabedoria, para que eu consiga diferenciar uma coisa da outra, né? E acho que nós falamos muito disso, né? O trabalho tem muitas facetas, mas um só coração. A gente pode ter muitas atividades, até ter profissões diferentes ao longo da vida, mas é importante que elas estejam conectadas a um propósito, que a gente chamou de coração. Eu queria trazer uma outra palavra que inclusive rima com coração, que é intuição. Eu ouvi alguns meses atrás algo dentro dos meus estudos espirituais que diz que a intuição será a mediunidade do futuro. No sentido de que nós vamos evoluir como espécie, né, como seres naturalmente, como grupo, né, de seres naturalmente, a ponto de chegar no momento onde a gente vai confiar na nossa intuição como a gente confia no nosso olhar, como a gente confia no na nossa audição. É nesse sentido que a intuição é a mediunidade do futuro, menos místico e mais prático. E eu acho que se a gente escuta, como você escutou a sua intuição, você escutou a sua, você escuta a sua, eu também consegui em algum momento dar um mínimo de atenção para a minha intuição, ela guia o nosso coração. E o nosso coração sempre sabe, né, qual é o nosso propósito. E tenha várias manifestações da sua vida profissional, do seu trabalho, mas conecta isso com o seu propósito e presta atenção no que a sua intuição está te dizendo. Boa. Legal. Eu. Agora a gente quer aquele tempero pro cérebro ficar espetacular. Só para complementar, a gente não foi ensinado, né, a olhar para a intuição. A gente não aprendeu, né. Eu não sei se é sorte ou não, talvez eu falo assim, meus filhos têm a sorte de eu falar sobre isso em casa, sobre intuição. Eu tenho uma filha de 9 anos que ela é super espiritualizada, ela é super conectada com energia, e eu trabalho, eu falo, todo mundo tem intuição, né, escuta, aprende, né. Mas eu percebo que tem muita gente que tem medo da intuição, é perigoso, né. Então o meu tempero vai para perguntar para vocês, que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes: qual que é o perigo? Qual que é o perigo de você se conectar com o seu propósito? Qual que é o perigo de você dar certo? O que está por trás disso? Que crença que está por trás de você não destravar o que está acontecendo na sua vida? E aí a primeira coisa que as pessoas falam é: "Não, não tem perigo nenhum. Pra eu ganhar dinheiro aqui não tem nada me travando, nada vai acontecer". E aí você faz uma reflexão na sua história, né, vai pra sua ancestralidade, e aí você encontra um monte de perigo, né. Mas na verdade a gente as crenças elas estão aqui para proteger a gente, mas será que elas precisam ficar para o resto da vida? Né, então, a partir do momento que eu faço essa pergunta para vocês, né, qual que é o perigo de tudo dar certo? Qual que é o perigo? O que que pode acontecer de errado?
Aí a gente começa a encontrar um monte de crençazinhas que talvez estejam atrapalhando a gente, de a gente agir com o coração e de encontrar o nosso propósito. Então esse temperinho que eu queria deixar aqui. Legal. essa Ela pode perguntinha. ter sido uma crença limitante que foi importante no passado, mas talvez no presente ou para o futuro não é mais, né? Exatamente. Muito bom. Eu sou o tagarela da turma, eu vou arriscar responder, vou jogar a bomba e vou sair correndo. Eu acho que tem muito a ver com o orgulho no sentido mais nefasto da palavra, a necessidade primitiva de ser importante, de ser reconhecido. Porque vai que eu faço isso e também dá errado. Então, qual é o perigo de você se conectar com o seu propósito? Não, o perigo é que dê errado. E se eu tiver errado? E se eu tiver errado, eu vou ter que enfrentar a vergonha, eu vou ter que enfrentar a vaidade destruída. E eu acho que quando a gente consegue dar porrada no orgulho, pelo menos é algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, e tá doendo muito dar porrada no orgulho. Mas quando a gente olha e diz, não é sobre você. Como é que era a frase lá do Doutor Estranho no filme? É isso, né? Acho que era isso, né? It's not about you, né? Ele conversando com a anciã e dizendo o medo todo que ele tem de assumir a posição de mago supremo, isso num filme da Marvel chamado Doutor Estranho, filme incrível, inclusive, e não sei o quê, e uma hora a anciã, né, que é a mestra dele, olha pra ele com toda a calma, e ele já tá pronto, mas ainda tá cheio de medo, ele já entendeu o propósito dele. Olha que legal essa tua pergunta. Ele já entendeu, mas ele tá morrendo de medo. Então, qual é o problema dele viver o propósito dele? Aí ela vira pra ele e fala, Stephen, né, que é o nome dele, você precisa entender uma coisa. It's not about you. Não é sobre você, no sentido de não ser só sobre você. Não é que não seja sobre você a necessidade, é que não começa e termina em você. Começa em você, passa pelo Pailu, pela Cláudia, pelo Ju. Você não é o fim, né? É o que a Cláudia Life's a journey. uma ferramenta na vida das Todos pessoas. integrados, não tem separação, somos uma É uma journey, não é uma destination. É uma jornada, não é um fim. Então, não é sobre você, não começa e termina em você. Solta, deixa aí. Então, talvez o risco seja ter que enfrentar o orgulho. soltar. E esse sim é um elemento a ser combatido pro resto da vida. É isso aí. Muito bem. Muito bem. O que você achou de participar de um podcast? Ficaria horas aqui. Nós também. Tem uma coisa assim, eu não estaria aqui se não fosse para falar sobre algo que eu gosto muito, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade. Fala sobre qualquer coisa. Não, cara. Quando você me chamou, eu falei, você falou assim, deixa eu sugerir. Aí, a hora que eu ouvi falar a proposta, eu falei, cara, eu falaria sobre isso sempre, assim, porque mesmo que eu não saiba falar, eu tô aqui para aprender. Então, eu vou adorar estar aqui. Então, eu falei, cara, então vai ser leve. Eu não li nada sobre isso, nada. Eu falei, só vou. Então, uma delícia estar aqui, um prazer, ficaria horas conversando com vocês, tenho muito para aprender com vocês, Que é isso. de verdade, agradeço muito. Bom. Obrigado. Bem, meninos, valeu, né? Muito legal, muito legal. Obrigado por estar com a gente no episódio 70. É bem emblemático. Eu tenho sempre o número 7 me perseguindo ao longo da vida por N motivos. Soma o número da RG da 7, soma a data de nascimento da 7. Chegou uma hora que você fala, pera, eu já somei tantas coisas aleatórias que não tem nenhum vínculo umas com as outras e sempre dá 7. Vai ver se esse número é importante. Né? Sábios. Dos sábios? Então eu preciso trabalhar muito ainda. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Clau, Julião. Super obrigado. Pailu, mais uma vez, sabe as palavras sempre. E vocês que nos assistiram, se gostaram, encaminhem para outras pessoas que puderem assistir. Façam seus comentários. A gente tem percebido que está aumentando o número de comentários e é importante, especialmente quando a pessoa faz uma pergunta, olha, eu não entendi direito o que vocês quiseram dizer ali. A gente tem a chance de poder explicar, ou uma sugestão, olha, falem mais disso, falem mais daquilo, melhorem o cenário, enfim. Né? Tudo que vier como sugestão é sempre muito bem-vindo. Então, por favor, comentem. E, por favor, estejam aqui a semana que vem, quando estaremos abrindo mais um papo para comermos o cérebro de Sócrates, aprendermos coisas novas neste episódio, hoje, multifacetado. Boa. Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço. Obrigada. Obrigado.